possibilidade de criação de um imposto sobre operações financeiras, parecido com a antiga CPMF, levou hoje à demissão do secretário da Receita Federal, Marco Cintra. Marco Cintra já tinha falado várias vezes que a proposta de reforma tributária que estava sendo elaborada pela Receita Federal incluía a taxação de movimentações financeiras. Mas ontem, durante um evento, o secretário adjunto da Receita, Marcelo de Souza Silva, deu detalhes sobre a proposta. O imposto sobre transações financeiras seria de 0,2% sobre operações de débito e crédito. Já os depósitos e saques sofreriam uma cobrança inicialmente de 0,4%. Alíquota que poderia aumentar ao longo do tempo. O argumento é que a arrecadação com o novo tributo abriria espaço para a diminuição dos impostos da folha de pagamento, o que, segundo o governo, estimularia a geração de empregos. Mas a possibilidade de criar um imposto semelhante à antiga CPMF repercutiu muito mal. No Congresso, onde a proposta teria que ser aprovada, a notícia caiu como uma bomba. Os presidentes da Câmara e do Senado foram taxativos ao dizer que não há espaço para mais impostos. Na minha biografia política, eu sempre trabalhei contrário à elevação de impostos, de tributo na vida das pessoas. Não sou daqueles que quero, dizer o que o governo deve ou não mandar para a Câmara. É um direito dele mandar uma proposta. E a Câmara e o Senado decidir. Agora, de fato, as reações hoje, para mim, foram muito contundentes da dificuldade da CPMF na Câmara de Deputados. Em meio à repercussão negativa, no meio da tarde, o Ministério da Economia anunciou o pedido de exoneração de Marco Cintra do cargo de secretário nacional da Receita. Na nota em que comunicou o desligamento, a pasta esclareceu que não há um projeto de reforma tributária finalizado e que a equipe econômica trabalha na formulação de um novo regime tributário para corrigir distorções, simplificar normas, reduzir custos, aliviar a carga tributária sobre as famílias e desonerar a folha de pagamento. Segundo o Ministério, a proposta somente será divulgada depois do aval do ministro Paulo Guedes e do presidente da República, Jair Bolsonaro. O auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto assume interinamente a Secretaria da Receita. A demissão de Marco Cintra é uma sinalização de que a criação de um novo imposto não é bem vista pela cúpula do Palácio do Planalto. Pelo Twitter, Bolsonaro confirmou que a demissão foi um pedido dele e disse que determinou que a recriação da CPMF e aumento de impostos fiquem de fora da reforma tributária. Nos bastidores, a promessa do ministro Paulo Guedes ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é que a proposta de reforma tributária do governo será encaminhada no prazo máximo de 2 semanas. Enquanto isso, o Congresso continua trabalhando em 2 textos que já estão adiantados. Um deles está na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e o outro numa comissão especial da Câmara. As 2 propostas basicamente unificam impostos municipais, estaduais e federais numa única alíquota. Não há previsão de redução de impostos, apenas de simplificação na cobrança. Hoje, secretários de Fazenda estiveram com os presidentes da Câmara e do Senado para fazer sugestões. A principal preocupação deles é com a autonomia para a definição de valores e também com a garantia de que nenhum estado perderá arrecadação nos próximos 20 anos. Com relação à unificação dos 5 impostos sobre valor adicionado em um único, mantém essa estrutura. Agora, tendo essa preocupação que o ministro Meirelles já colocou, de por 20 anos garantir que nenhum estado tenha uma perda real. Isso é muito importante, ainda mais no momento de crise fiscal que nós vivemos. É muito importante isso porque aqui há uma união de todos os estados em torno desta proposta. A previsão é que a proposta da Câmara seja votada na comissão no início de outubro. Já o relator do texto na CCJ do Senado, senador Roberto Rocha, deve apresentar o relatório na semana que vem.